Olá, gente, muito boa noite. Está começando mais um programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá de Londrina. Agradecendo já a sua audiência nesta noite de sábado, numa semana extremamente difícil que todos nós paranaenses passamos por conta da Covid-19. Mas hoje o assunto não é Covid-19 como tem sido uma rotina aqui no Jogo Aberto, que a gente tem se dedicado muito a esse tema para trazer informação de qualidade para você. Mas hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. 2020, 2021, a Receita Federal já abriu o prazo, começou aí no dia 1º de março, o programa já está disponível, mas nós temos novidades. Eu sei que muita gente que está assistindo viu rapidamente no noticiário e talvez não tenha se aprofundado nos detalhes, nas novidades, auxílio emergencial, ações e tudo isso nós vamos falar aqui no programa de hoje para detalhar isso para você. O programa nosso tem tempo, é por isso que a gente consegue aprofundar esse debate aqui. E eu convidei para participar do programa o diretor do SESCAP, o Marlon Marçal. Marlon, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa noite, obrigado, Fernando. A gente que agradece a oportunidade. Tá certo. Bom, primeira coisa, o prazo, Já começou, já está valendo. Teve gente até que já mandou, muito contribuinte já mandou. Mas até quando se pode mandar a declaração do imposto de renda 2020 e 2021? Bom, perfeito. Voltando à normalidade, que ano passado foi uma exceção. Então, este ano iniciou no dia 1 de março e o prazo da entrega vai até o último dia de abril, até o dia 30 de abril. A gente ainda pode estar entregando a declaração de imposto de renda. Já tem gente falando até, perguntando, você vai prorrogar o prazo, Marlon? Pois é, com a questão da pandemia, a gente está verificando que várias ações que foram tomadas no ano passado estão sendo retomadas, Não tem nada oficial, mas até nós já estamos imaginando que pode haver a possibilidade de haver essa prorrogação. Sim. Que ano passado a entrega foi estendida até dia 30 de junho. Certo. Então a gente teve aquela situação que a gente já tinha gente recebendo restituição e ainda tinha gente entregando declaração. Aliás, isso foi interessante porque eles anteciparam o calendário de restituição, E por causa da pandemia tiveram que prorrogar um pouco o prazo para entrega, Isso, exatamente. Só que a antecipação desse calendário, ele permaneceu. Então, aquele prazo de restituição que vai de maio a setembro, que foi implantado no ano passado, ele permanece esse ano e o prazo continuou de restituição o mesmo, Perfeito. Bom, quais são então, em linhas gerais, as grandes novidades que o contribuinte tem que ficar atento? Você fala uma geral, depois a gente vai tópico a tópico abordando esses itens que são as novidades do Imposto de Renda 2020 e 2021. Perfeito. A novidade mais que está em evidência, é a questão de quem recebeu o auxílio emergencial. Ah, é verdade. Então, assim, para as pessoas que receberam o auxílio emergencial e tiveram outros rendimentos, que somaram mais de 22.847, essas pessoas elas precisam entregar a declaração de imposto de renda e, além disso, devolver o valor recebido de auxílio emergencial. Ah, então isso aí a Receita está fazendo para os caras devolverem o auxílio, porque pegaram de forma inadequada. Exatamente. Ela tem uma estimativa já que 3 milhões de contribuintes se encontram nessa situação. Então, assim, é justamente para aquelas pessoas que receberam indevidamente, por conta da renda, e agora precisam estar devolvendo esse valor para o governo, para o fisco, Que coisa, hein? Mas e se a pessoa recebeu o auxílio emergencial, mas não atingiu esse valor de 22 mil e tanto aí? Ótimo. Aí a pessoa não está obrigada a declarar e também não tem que devolver absolutamente nada. Perfeito. Importante essa colocação, porque como está muito em evidência, quem recebeu o auxílio emergencial tem que declarar imposto de renda. Não é assim. Calma lá então, gente. Se você recebeu o auxílio emergencial, mas você é assalariado, ganha R$1.000 por mês aí, ou até às vezes menos, está sem renda, então só se você teve uma renda comprovada, tributável, como é que a gente classifica essa renda de 22 mil e poucos reais? Se você teve, além do auxílio emergencial, outros rendimentos, e somando esses rendimentos, eles foram superiores a 22.847. Certo, porque o auxílio ele foi de R$600 mensais, Isso. Só que tem algumas possibilidades para aquelas pessoas que eram considerados arrimos de família, que poderiam receber até 1.200. Verdade. Então, assim, se somar esses dois rendimentos e for superior aos 22 mil, a pessoa tem que declarar e vai ter que devolver o auxílio emergencial recebido.
tá? Então, esse é um ponto de atenção. Bom, mas e se a pessoa ela não atingiu os 22 mil? Isso. Perfeito. Não tem que fazer a declaração de imposto de renda, não tem que devolver absolutamente nada e o recebimento foi pertinente, né? O recebimento, de fato, a pessoa tinha direito. Perfeito. Uma questão também que é levantada sempre é, e se eu tenho um dependente que recebeu o auxílio emergencial? Né? A gente sempre comenta isso. A questão do dependente, o dependente, ele, toda vez que eu trago ele para a minha declaração, que eu informo, ele é dedutível. Entretanto, eu também preciso lançar todo e qualquer rendimento que esse dependente tiver. Então, por exemplo, qual que é a condição mais lógica, né? É uma escolha a pessoa colocar o dependente ou não. Isso também é uma coisa que tem que ficar muito claro para as pessoas, né? Sim. Então, não é porque eu tenho um filho que eu sou obrigado a colocar ele na minha declaração de imposto de renda como meu dependente. Porque não é porque eu não coloco ele como dependente que ele não é o meu filho, né? As pessoas às vezes esquecem isso. Ali é para fins tributários, para fins de dedução, de base de cálculo de imposto, né? Então, por exemplo, eu tive lá 21 mil de rendimentos ou até 25 mil de rendimentos. Estou obrigado a declarar se eu não receber auxílio emergencial? Não. Tenho um dependente, né, que recebeu o auxílio emergencial. Eu vou ter que declarar somente se você informar ele como dependente na sua declaração. Se você não informar ele como dependente, você não tem que declarar e muito menos que devolver absolutamente nenhum valor recebido. Certo. Tá? Bom, e essa é a situação específica para quem entrou nessa história do auxílio emergencial. E para os mortais, os cidadãos comuns, né, que não receberam auxílio emergencial, quem está obrigado a declarar a partir de que renda anual vai ter que declarar? Perfeito. Então, assim, os recebimentos, eles sempre têm aquelas características de rendimento entre rendimento tributável, rendimentos isentos e rendimentos com tributação exclusiva. Os rendimentos, quem recebeu rendimentos tributáveis, que são aqueles decorrentes do trabalho, recebimento de aluguéis, né, superior no ano a 28.559, estão obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. É importante também que o fato de entregar a declaração de imposto de renda não significa que você vai ter que pagar imposto de renda. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, você vai fazer a declaração para você poder restituir. Ou seja, você pagou ao longo do ano um valor superior àquilo que você deve, de fato, à Receita Federal. Né? Então, todo mundo que tiver rendimento tributável acima de 28.559 está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Quem teve rendimentos isentos, né, superior a 40 mil reais, também está obrigado a declarar. O que são rendimentos isentos? Boa. Eu sou sócio de uma empresa e a minha empresa deu lucro e eu tive distribuição de dividendos. Né? Então, isso são rendimentos isentos para a pessoa física. Se esse valor for superior a 40 mil, estou obrigado a declarar. Eu posso ter ganho numa loteria? Também é um rendimento isento. Tenho que informar também, eu estou obrigado a informar também. Por quê? Se eu tive rendimento isento ou com tributação exclusiva e definitiva, acima de 40 mil, estou obrigado a declarar. Tive rendimentos da caderneta de poupança, superior a 40 mil no ano. É quase impossível hoje com essa taxa de juros, né? Mas se aconteceu, eu também estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Perfeito. Tá? Os rendimentos normalmente de renda fixa, né? Muitos deles não são tributáveis, né? A poupança eu acho que é o exemplo mais né, clássico. Ainda mais no Brasil, que a gente tem muito difundido na cultura da poupança, né? Então, todos esses rendimentos, eles têm características de rendimentos isentos. Então, não tem a tributação. Uma outra modalidade de renda fixa também é a LCA e a LCI, né? Então, elas também são rendimentos isentos de imposto de renda. Perfeito, isso é uma boa notícia. Em compensação, ações, né, e outras aplicações de renda variável, aí o contribuinte tem que ter uma atenção especial. Sim, especialmente porque dentro da renda variável a gente tem diferentes tipos de ativos, né? Então, a gente precisa estar atento se a gente está tratando de operações com fundos, se a gente está tratando, de fato, com operações de ações, né? Então, a gente precisa estar atento a todas essas movimentações. Regra geral, as ações, elas têm os rendimentos com características de tributação exclusiva e definitiva, né? Ou seja,
são aqueles impostos que vai ficar retido já do contribuinte. Isso. Então, Na hora que fez a operação. Isso, ele não vai nem colocar a mão no dinheiro, vamos colocar assim. Quando ele colocar, já é líquido, né? Sim. Então, é uma característica. Não são para todos esses ativos, mas a grande maioria opera dessa maneira. Então, é importante estar atento. A gente, no Brasil, agora tem bastante... Aumentou muito o número de pessoas na Bolsa, né? A Bolsa está passando de 3 milhões de pessoas que estão na Bolsa hoje. Entretanto, a pessoa que teve essas movimentações precisa estar atento na hora de entregar a declaração para evitar qualquer tipo de inconsistência, né? De malha fina também, que é um grande tabu que a gente tem, né? A gente imagina assim, tive uma inconsistência, meu Deus, é um problema muito grande. E talvez não. Talvez é um problema, simplesmente uma divergência de informação. Certo. Né? Então, o contribuinte precisa estar atento, pegar todos os extratos, né? Entrar em contato com a corretora com que ele tem a conta, para ele conseguir todos os informes e informar de acordo com os informes que ele tem da corretora para evitar qualquer tipo de divergência, para não dar a malha fina, né? A inconsistência que a gente chama no imposto de renda. Até porque a própria Bolsa, né, e as corretoras também, elas informam a Receita Federal, né? Exato. Esses dados estão no banco de dados da Receita Federal. Sim, hoje a gente tem movimentações como a própria DIRF, né, chamada DIRF, que é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, ou seja, aqueles rendimentos, então, que eu tive a retenção, as empresas, né, os bancos, as empresas já informaram. Além disso, a gente também tem movimentações bancárias, como a e-financeira, que vai acabar informando toda a movimentação que o contribuinte teve ali nas suas contas correntes, né? Então, essas informações já estão de posse da Receita Federal. Perfeito. Bom, a gente tinha uma tela aqui. Ô, Gabriel, coloca aquela tela anterior para a gente, fazendo favor, que eu vou fazer uma pergunta em cima daquela anterior. Uso do e-mail e número de celular. Endereço de e-mail e número de celular informados na ficha de identificação poderão ser utilizados pela Receita Federal para informar a existência de mensagens importantes em sua caixa postal. Está aí, para você que está assistindo o programa. Pode encher a tela, Gabriel, para o nosso telespectador ver bem essa informação. Olha só, uso do e-mail e número do celular. Ô, Marlon, o que significa isso, hein? Já que hoje nós temos tanta orientação para que as pessoas não cliquem em links, não abram e-mails que não conheçam. O que é isso daí? Exato. Esse é um ponto de extrema atenção que o contribuinte precisa ter. Por quê? O que a Receita está dizendo? Ela fala, olha, eu vou te mandar um e-mail para te avisar que na sua caixa postal, dentro do portal ECAC, vai ter uma mensagem para você. Mas eu não vou te mandar no seu e-mail a mensagem propriamente dita e muito menos um link para você clicar ali e ser redirecionado. Né? Então, o contribuinte precisa tomar muito cuidado. É só tipo um aviso. É só um aviso. Vai lá no nosso sítio, né? Vai lá no nosso... Isso, vai no nosso portal. Com o seu login e senha, acessa lá que tem uma mensagem para você. É verdade, isso é muito importante, né? Porque, infelizmente, a cada dia o que a gente vê são e-mails mais bem produzidos, sim, né, com mais cara de ser verdade, e as pessoas acabam clicando e coloca lá muitas vezes o número do recibo da declaração de imposto de renda e aí pronto, a pessoa já tem acesso às suas informações da sua declaração, enfim, pode causar um grande dano para a pessoa, né? Então, assim, a Receita Federal não vai mandar a mensagem diretamente para o e-mail e nem para o celular do contribuinte. Ela vai mandar um comunicado que na caixa postal dentro do portal existe mensagem para aquele contribuinte. Muito bem. Bom, a primeira etapa aqui do programa a gente já cumpriu. Eu vou fazer um intervalo agora e, na volta, vou apresentar outros pontos importantes, né, que nós temos esse ano, para que o Marlon responda para a gente, e também falar de outras coisas que sempre geram dúvida na hora de você preencher a declaração do imposto de renda. Por exemplo, você recebeu uma herança, né? Recebeu uma doação, seus parentes, né? seus pais, seus avós, enfim, venderam uma propriedade e querem distribuir o recurso dessa propriedade para os filhos ou para os netos. O Marlon vai falar com a gente sobre isso daqui a pouco aqui no Jogo Aberto, que também está no Facebook. Voltamos já. Jogo
Jogo Aberto de volta, TV Tarobá de Londrina, também no Facebook. Tem alguma dúvida em relação ao imposto de renda? Deixa aí nos comentários, que se não der tempo da gente responder, se a gente não abordar esse tema que você está perguntando no programa, eu vou pedir para o Marlon responder depois para mim. A Kelly também na assessoria do Sescap nos ajuda nisso. E eu mando para você no próprio Facebook, no meu ou no Facebook da Tarobá, ou então te mando inbox se for uma coisa mais pessoal, né? Mas, Marlon, eu perguntava para você da questão das heranças, né? Isso é uma coisa que gera muita dúvida no contribuinte na hora de fechar a declaração. Quais são aí, qual é o beabá, digamos, da declaração de informação que deve constar lá quando o assunto é herança? Perfeito. Bom, a herança, o contribuinte tem que estar atento às documentações, né, que foram elaboradas no formal de partilha, né, lá no espólio. Então, de repente, tem aquela informação do formal de partilha que vem do cartório com a parte que lhe é cabida de fato, né, e ele informar os bens. Então, ele vai ter lá, ele vai informar, por exemplo, ele recebeu um imóvel. Então, ele informa o imóvel na ficha de bens e ele informa os rendimentos isentos, que são a herança recebida. Ou seja, eu tenho a origem, que são os rendimentos isentos recebidos, e eu tenho a aplicação, que é o bem que está na ficha de bens e direitos informado. Então, a regra básica é verifique exatamente como está determinado, seja no formal de partilha, ou seja no espólio, e faça o lançamento na sua declaração, tanto a origem, que no caso vai ser na ficha de rendimentos isentos, e as aplicações, que é na ficha de bens e direitos, seja o imóvel, seja valores em espécie, seja dinheiro, enfim, seja qualquer bem que a pessoa está recebendo ali na herança. Perfeito. Empréstimos são tributáveis? Como que se classifica um empréstimo? Por exemplo, o sujeito fez um empréstimo bancário ou pegou um empréstimo de uma pessoa física. Como é que é lançado isso no imposto de renda? Certo. Bom, o empréstimo, se eu estou tomando um empréstimo, né, eu contratei um empréstimo, eu vou lançar isso na ficha de dívidas e ônus, e aí, conforme eu vou pagando, eu vou amortizando. Então, eu vou informar lá quantas prestações eu paguei ao longo do ano de 2020, né? E esse saldo ele vai diminuindo, e informa também o saldo devedor. E assim eu vou fazendo a amortização. Quando a pessoa está recebendo um empréstimo, ou seja, aquela pessoa, ela emprestou, aí o que ela vai tributar? Ela vai tributar o rendimento recebido a título de juros. Né? Então, esse rendimento que ela teve a título de juros, ele é um rendimento tributável. Vai lançar na ficha de rendimentos tributáveis e vai ser base de cálculo do imposto de renda. Perfeito. Isso é uma dúvida também que muitas pessoas têm, né? E à medida que ela vai pagando esse empréstimo, se for um empréstimo mais longo, isso vai também atualizado na declaração dos anos seguintes? Sim. Então, a declaração de imposto de renda, ela sempre vem acumulando, né? Então, eu sempre vou ter duas colunas, que é o saldo anterior e o saldo final do exercício atual. Então, as prestações que eu paguei, eu vou informar o valor das prestações pagas ao longo do ano de 2020 e vou informar também o saldo devedor final, porque a gente sabe que o saldo não vai ser muito igual, porque a gente tem correções, né? Muitos empréstimos têm correção de saldo devedor, né? Então, às vezes, é aquela história, né? O contribuinte fala, mas eu paguei tantas parcelas, como é que eu devo tudo isso ainda, né? Então, não é só ir lá pegar o valor das parcelas e diminuir o saldo devedor. Então, tem que verificar de fato qual que é o saldo devedor do empréstimo para lançar lá, para sempre ficar alinhado com, de fato, aquilo que o contribuinte ainda deve. É interessante isso. Porque, bom, tem muito contribuinte que faz a declaração sozinho, né? Porque é muito simples. Às vezes ele só tem uma fonte pagadora e tem as suas informações pessoais ali boa. Mas sempre é importante ter um contador para orientar operações, informações mais complexas, né? Porque às vezes a pessoa pode se confundir e para cair na malha é fácil, né? Fácil. Fernando, essa é uma excelente colocação. A declaração de imposto de renda, cada dia ela vem ficando a informação mais fácil, né? Então, hoje, dentro do próprio programa, você tem todas as informações para estar fazendo a declaração de imposto de renda. Mas o que é importante ressaltar é que a declaração de imposto de renda é o momento de você informar ao fisco o seu patrimônio. Né? E quando a gente fala de patrimônio, muitas vezes, se a pessoa é casada, por exemplo, ela não é só o patrimônio dela, é o patrimônio do casal. Então, a gente precisa ter um certo cuidado para estar fazendo essa análise, especialmente, né, a análise de caixa, que a gente chama, do patrimônio do casal. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes, eu não tenho uma comprovação de origens suficiente
para ter as minhas aplicações. Ou seja, o meu patrimônio aumentou muito e eu não tinha renda para isso. Mas a minha esposa, ela pode ter origem suficiente para cobrir as aplicações dela e ainda a minha, porque o casal A se renda complementa. familiar é suficiente e comporta aquele caixa lá. Isso. Por isso que a gente sempre, o que a gente vê na prática, tá? Geralmente, a gente faz a declaração de imposto de renda do esposo, da esposa e dos dependentes. Porque o dependente, se ele for incorporado na declaração também, ele faz parte daquele patrimônio. Então, seria como se o patrimônio vai aumentando. É o esposo, é o cônjuge, e isso vai aumentando. Então, tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque senão as pessoas, às vezes, acabam, não, eu vou pegar o informe e vou digitar o extrato. Nem sempre isso vai dar certo, né? Então, a gente sabe que grande maioria das pessoas, às vezes, só tem uma fonte de renda, não recebe aluguéis, não tem propriedade rural, enfim, não tem outras rendas que acabam trazendo um pouco mais de dificuldade, né? E a pessoa tem plenas condições de, com as informações, fazer de fato sozinha. Mas é muito importante também que o contribuinte tenha em mente que digitar o extrato não é fazer declaração de imposto de renda. Né? Então, a declaração de imposto de renda, a gente tem que analisar o patrimônio daquela pessoa, ou daquele casal, ou daquela família que está ali entregando, está informando ao fisco aquilo que tem. Né? Interessante. Eu já fiz várias entrevistas aqui com delegados da Receita Federal, e hoje os mecanismos de confrontar informações, eles são muito precisos, não é? Nós já tivemos casos aqui, que o próprio delegado da Receita, doutor Davi, que já esteve aqui várias vezes, dizendo que tinha contribuinte que gastou 10 milhões no cartão de crédito e se declarou isento, né? Ou seja, que a renda mensal dele não chegava ao volume mínimo de obrigatoriedade para fazer a declaração de imposto de renda. Então, não adianta querer hoje fazer esse tipo de jogada, né? A Receita tem muitas ferramentas para conseguir chegar no contribuinte, né? Hoje a gente tem, né, o cruzamento das informações que a Receita Federal faz são por meio das obrigações acessórias. Então, assim, todos os segmentos hoje, eles têm alguma declaração acessória que é para informar a Receita Federal a contraparte, é o dedo duro. Né? Então, um exemplo, no caso dos aluguéis, as imobiliárias, elas informam a DIMOB. Isso. Lá na DIMOB vai ter todos os rendimentos que aquela pessoa recebeu de aluguel. Né? Aluguel é tributável? Tributável, rendimento tributável. Inclusive, as pessoas que recebem, vou dar aqui um valor básico, tá? R$ 2.500, por exemplo, de aluguel. E recebe de outra pessoa física, ou seja, eu alugo meu imóvel para uma outra pessoa física. Certo. Eu tenho que recolher o imposto de renda mensalmente por meio do Carnê-Leão. Não é só em abril. Então, em abril é o momento da gente fazer o ajuste da declaração. Sim. Então, eu vou lançar daí minhas despesas médicas, meus dependentes, e aí se eu paguei a mais eu restituo, se eu paguei a menos eu complemento. Perfeito. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas em relação às obrigações acessórias, às vezes as pessoas, não vou informar uma propriedade que eu tenho. O cartório, ele tem uma obrigação acessória, que chama DOI, né? Que são as declarações de operações imobiliárias, onde ele já informou a Receita Federal os bens que ele registrou. Então, não adianta a pessoa falar assim, se eu não informar, não vai ter problema. A Receita já sabe. Então, não vai ser pelo fato de você informar ou não que você vai cair numa malha. Então, é um erro as pessoas acharem, se eu não informar, a Receita não sabe. Não, ela vai saber. Né? Então, porque esses órgãos informam a Receita. Exato. O cartão de crédito, como você bem colocou, é um caso clássico, né? Então, a gente tem uma DECRED que as operadoras de cartão de crédito são obrigadas a informar a Receita Federal. Agora, o interessante disso é o seguinte, a Receita só vai questionar se ela perceber uma incompatibilidade, uma incongruência, certo? Porque eu não preciso falar para a Receita quanto que eu gastei de cartão de crédito. Exato. Né? Ela vai olhar o quanto que eu recebi naquele ano, quanto que eu gastei e vai fazer a comparação. Isso. Mas ela tem lá a informação do cartão de crédito. Ela tem. E as outras também, né? É assim que funciona. É assim, exatamente. Sempre a balança das origens e aplicações, né? Então, você não precisa informar o que você gastou no cartão e etc., mas a Receita, só pela sua evolução patrimonial, ela já consegue verificar se aquela evolução, ela faz sentido com as suas origens, Perfeito. Ou seja, com os seus rendimentos. Muito bem. Bom, vamos então à parte importante, as deduções. O que hoje o cidadão pode deduzir do imposto de renda, principalmente pessoas que têm já
o imposto de renda retido na fonte, né? Que acumula tudo aquilo ao longo do ano lá, depois ele quer que aquilo, ele quer reaver aquilo de alguma forma por meio dessas deduções. Quais são as despesas que são passíveis de dedução ainda, se houve alguma atualização e tal? Tá. Bom, as despesas, infelizmente, nesse ano não teve nenhuma alteração, então continuam as mesmas, né? A gente tem as despesas médicas, planos de saúde, plano odontológico, né? Os dependentes também, então, se os meus dependentes também tiveram despesas médicas, isso também é dedutível. Despesas com educação, que no Brasil é algo que é até de dar risada, o valor que é permitido, né? Então, se você gastou 12 mil com educação, você vai só deduzir 3.800 e alguma coisa. Então, o restante não vai ser computado. E isso é diferente em outros países? Eu não sei te precisar essa informação. Mas assim, é pouco, enfim, no Brasil é pouco. Muito pouco, porque hoje dificilmente uma pessoa que paga uma escola, uma faculdade, ela vai gastar ao longo do ano apenas R$ 3.800, né? É muito pouco mesmo. Então, isso ainda continua, mas continua dedutível. As despesas de profissionais de saúde, como de maneira geral, então a gente tem fisioterapeuta, psicólogos, que também... Isso é dedutível. Dedutível, tá? Então, sempre lembrando que é a questão da formalização, né? Então, mas é 100% dedutível? Tudo que você gastou, você pode recuperar ou não? É da base de cálculo, né? Então, tudo aquilo que você gastou, isso vai diminuir a sua base de cálculo do imposto, né? E aí isso vai baixar. Então, vamos imaginar o seguinte, se você está lá na última faixa do imposto de renda, que é os 27,5, né? E você gastou R$ 1.000 com um dentista. Pegou o recibo, tudo certinho, né? Quanto que você vai aproveitar daquilo de fato no imposto? R$ 27,5 de R$ 1.000. Então, isso é o valor de fato que você vê de economia no bolso no final do imposto. Uma pergunta que o pessoal faz aqui também pelas redes sociais, eu acho que isso se tornou muito comum por causa da pandemia, é o seguinte, o sujeito, ele era empregado, CLT. Perfeito. Veio a pandemia, fechou a empresa em que ele trabalhava. Ele ficou desempregado. Aí ele virou empreendedor. Abriu lá um MEI ou abriu um CNPJ e começou a ter uma vida de prestar serviço, enfim, emitir nota. Como que fica a vida desse cidadão? Até um certo ponto ele era CLT, pessoa física, né? E a partir do ano seguinte, passou a pandemia e tal, ele também tem essa outra configuração. Ele faz a declaração dele pessoa física e depois ele tem que fazer uma outra declaração também como pessoa jurídica? Como é que funciona isso? Exatamente. Então, assim, essa pessoa que ela trabalhou parte do ano, né, como CLT, pessoa física, ele estava lá recebendo um salário, né? E aí ele foi empreender, independente do tipo de natureza jurídica, né? O que a gente precisa entender? Na empresa, ele vai ter alguns tipos de rendimento. Então, o rendimento que vai ser tributável, se ele é o dono da empresa, é o chamado prolabore. Então, aquele prolabore vai ser um rendimento tributável, assim como é o salário que ele recebia quando ele era CLT. Entendi. Se a empresa dele teve lucros e se esses lucros foram distribuídos para ele sob a forma de dividendos, ele também vai informar isso na sua declaração de imposto de renda, porém, vai ser um rendimento isento, não vai ser um rendimento tributável. Né? E todas as empresas, vamos chamar assim, independente, seja MEI, Simples Nacional ou regime normal, elas têm uma declaração anual também, que é para informar, no caso da MEI, a da ZEN, então você vai informar as receitas que a empresa teve ao longo do ano, as despesas que teve também. E, basicamente, as outras empresas, vamos chamar assim, de regime normal, ela vai informar a contabilidade da empresa, né? O saldo de balanço, quanto que deu o balanço, quanto que fechou o balanço, como que ficou o resultado, se deu lucro, se deu prejuízo, e as demais demonstrações contábeis, né? Então, assim, o que é importante é a pessoa estar atento ao tipo de rendimento. Então, o prolabore é um rendimento tributável, isso é base de cálculo do imposto de renda dele. Se teve dividendo, rendimento isento, é um rendimento que vai compor a origem, mas não tem tributação. Perfeito. O primeiro ano sempre é importante, né, dessa transição aí para a pessoa entender, depois vai tranquilo. É sempre importante, assim, quando o contribuinte ele começar a entender os tipos de rendimento. Facilita bastante. A natureza do rendimento. Exato. Porque daí ele já sabe, independente, eu tenho uma empresa, mas eu recebo prolabore, isso é tributado. Eu tive dividendo, isso é isento. Né? Se é tributável, eu já sei que eu tenho que somar esse rendimento com meus outros rendimentos. Um exemplo, ele pode ser CLT e ele nem pode ter aposentado no mesmo ano.
então vai ser tudo rendimento tributado. Interessante. Né? Então, assim, pode acontecer várias situações e acontece de fato no dia a dia, né? É verdade. E os bens? A partir de que valores os bens passam a ser? Existe valor? Por exemplo, o sujeito tem um apartamento lá, vale, sei lá, 300 mil, 400 mil. A partir de que valor ele tem que declarar lá que ele tem esse bem, né? Esse apartamento. Mas há um tributo incidindo em cima desse bem ou não? Perfeito. A informação do bem não há tributo algum, né? Então, hoje, qual que é a característica? Se eu tenho bens e direitos que somados são superior a 300 mil reais, eu já estou obrigado a fazer a declaração. Não significa que eu vou pagar imposto. Sim. Eu simplesmente tenho que declarar, né? Então, assim, e o fato de eu, vou informar um imóvel, eu tenho que pagar imposto de renda? Não tenho que pagar imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda, ele é sobre renda e patrimônio. Se você, e mais, ele é sempre tributado como regime de caixa. Ou seja, se eu não tive a venda e não recebi nenhuma contraprestação, não recebi dinheiro. Por isso, né, eu não tenho base de cálculo do imposto, eu não tenho fato gerador. Porque o fato gerador é o ato de quando eu recebo, de fato, algum recurso financeiro. Né? Então, se eu não vendi, eu só estou informando na declaração, não tenho que pagar imposto de renda em momento algum. O que pode acontecer, que é muito comum as pessoas, às vezes, confundir isso? Bom, eu tenho